Fala galera, beleza com vocês? Todd na área, vindo com mais uma revisão aí para a prova da Unesp, galera. Prova dia 15 de novembro de 2018, a primeira fase de duas, galera. Olha só essa mensagem, o curso de medicina do vestibular da Unesp tem concorrência de 307 candidatos por vaga. Então, se você quiser aí, ó, ter chance de passar, assista essa aula, compartilha, deixa o seu like, não se esqueça disso, se inscreva no canal se você gostar. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Galera, sem mais demoras, vamos para a questão número 1. Considere a notícia sobre o controle biológico de pragas adotado pela Prefeitura de Paris e as pirâmides ecológicas apresentadas logo a seguir. Para combater parasitas que têm consumido a vegetação de Paris, a Prefeitura distribuiu aos moradores 40 mil larvas de joaninhas, predador natural desses organismos e que pode substituir pesticidas. A pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a barra que representa as joaninhas são... Então, galera, nós vamos entrar num assunto chamado ecologia, logo no início, beleza? Tudo bem, galera? Espécie, seres que se assemelham morfologicamente, apresentando genomas parecidos e que estão numa mesma área, no mesmo local e apresentam intrafertilidade. População, galera, seres então da mesma espécie, indivíduos de uma mesma espécie reunidos numa mesma área e no mesmo tempo. Isso é população. Já a comunidade ou biocenose, pessoas, é a reunião de diversas populações numa mesma área e no mesmo tempo. Ou seja, é quando eu tenho várias espécies reunidas. Essa interação entre os seres vivos ali, junto com o meio que os circunda, o meio físico, é chamado de ecossistema. Interação entre fatores bióticos com abióticos. E a reunião de ecossistemas ao redor do planeta, ou seja, as porções do planeta onde existem vida, é chamada de biosfera. Ok, galera? Na cadeia alimentar, nós temos um fluxo de energia e matéria que vai de produtores até decompositores, geralmente. Ao longo de produtor a decompositor, existem os consumidores, que pode ser primário, secundário, terciário e assim por diante. Dentre os produtores, nós temos os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. E dentre os consumidores, nós temos os herbívoros, os carnívoros e os onívoros. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo, então, uma pirâmide de número. Falando em pirâmide, existem três tipos. A pirâmide de energia, a pirâmide de número e a pirâmide de biomassa. Galera, dessas três pirâmides, a única que não pode ser invertida jamais é a pirâmide de energia. Por quê? Conforme a energia vai passando ao longo da cadeia alimentar, ela tende a ir diminuindo. Vamos dar um exemplo? Usando essa pirâmide mesmo, imagine que o capim absorva 1000 joules de energia do Sol e usa uma parte disso, por exemplo, 900 joules. Sobram 100 joules para passar para as zebras, que corresponde ao segundo nível, o nível seguinte. A zebra é o consumidor primário, um animal herbívoro. Adquire aqueles 100 joules, gasta uma parcela então para sintetizar através do seu metabolismo e sobra, por exemplo, 10 joules, que passam para quem? O leão, que é um consumidor secundário e é um carnívoro. Então a pirâmide de energia nunca será invertida, ela sempre vai então diminuindo a energia conforme avança nos níveis tróficos. A pirâmide de número e biomassa, elas podem ser invertidas, ok? Vamos ver um exemplo de pirâmide de número. Essa daqui que está na imagem. Na pirâmide de número nós temos, por exemplo, ali, ó, centenas de milhares de capins que servem naturalmente a algumas unidades de zebras. Essas algumas unidades de zebra servem naturalmente a um leão. O que eu quero dizer é o seguinte, zebra come capins, então eles têm que comer um número maior. Leões comem zebra, então a quantidade de zebras tem que ser maior. Essa é uma pirâmide de número tradicional, de base larga e ápice estreito. Mas a pirâmide de número, ela pode ser invertida e tem a ver com a questão. Por exemplo, aqui não perguntou a pirâmide de número, né? Perguntou a pirâmide de biomassa. Mas veja esse exemplo. Eu que sou biólogo, eu consigo entender que essas 40 mil joaninhas, elas vão alimentar-se de pulgões. Pulgões são insetos diminutos que perfuram as folhas para sugar a seiva açucarada, a seiva orgânica. Como as joaninhas comem os pulgões, nós temos aqui uma espécie de controle biológico efetuado pelas joaninhas. Agora, olha que legal essa pirâmide de número aí. Uma árvore, veja bem, uma única árvore. Comporta um pulgão só ou vários pulgões? Professor, vários pulgões. Exatamente, jovem, vários pulgões. Então a quantidade de pulgões, que é o nível seguinte, é maior do que uma unidade, que é a árvore. Agora,
As joaninhas vão comer os pulgões. E vejam bem, é como se eu substituísse o leão por joaninhas e os pulgões pelas zebras. Neste caso, eu tenho uma árvore, vários pulgões e um número menor de joaninhas. Porque na mesma ideia que eu tenho aqui, ó, que um leão alimenta-se de várias zebras, eu tenho que também transferir essa ideia para a pirâmide de número da joaninha. Então, nesse caso, é um exemplo de base estreita e ápice mais largo. Base estreita e ápice mais largo. Agora, na pirâmide de biomassa, ela também pode ser invertida. Só que ela é invertida numa única condição, que não tem a ver com a questão. Ela é invertida numa comunidade planctônica, e isso na ausência de luz por um tempo. No caso, a pirâmide de biomassa, na maioria das vezes, ela é de base larga e ápice estreito. Ok, galera? Vamos então fazer a questão. Vamos ler ali, ó. A pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a barra que representa as joaninhas são. Veja bem, vestibulando, ó, pirâmide de energia eu sei que ela não pode ser invertida, então sobra apenas a pirâmide 2. Assim sendo, eu já elimino a letra D e a letra E. Ficamos com a letra A, B e C. Número 1 tem que corresponder à árvore. Número 2 tem que corresponder aos pulgões. E número 3 tem que corresponder às joaninhas. Por quê? As joaninhas, que correspondem à coluna número 3, alimentam-se dos pulgões, que por sua vez alimenta-se da coluna 1, que é a árvore. Assim sendo, joaninhas corresponde à faixa 3. Então, nós já eliminamos a letra C. Já eliminamos a letra C, sobrando a letra A e a letra B. E a pirâmide de biomassa? Bom, galera, a pirâmide de biomassa, na maioria das vezes, ela não é invertida. Ela só é invertida para a comunidade aquática chamada plâncton, e isso numa condição, na ausência de luz. Então, eu acredito que a pirâmide de biomassa pode ser a número 2 também. Ficamos com 2, 2 e 3. Resposta correta, letra B, galera. Letra B, marca aí. Questão 2. Nas células que ocorrem reações químicas para a síntese de moléculas orgânicas necessárias à própria célula e ao organismo, a figura mostra a reação química de formação de uma estrutura molecular maior a partir da união de 3 outras moléculas menores. Esta reação química ocorre no interior da célula durante a... Fala, galera, vamos falar então sobre metabolismo de síntese. Sobretudo, nós vamos falar do anabolismo, que são reações que constroem macromoléculas a partir de micromoléculas. Então, eu pego a matéria-prima, imaginem tijolos, e construo uma parede, que seria a macromolécula. Ok, galera? A questão ela vai falar sobre molécula orgânica chamada de proteínas. Professor Todd, como é que o senhor sabe que são proteínas? Boa pergunta, jovem. Na figura, nós vamos voltar aqui, ó. Na figura nós temos ali, ó, uma grande dica, ligação peptídica. Ligação peptídica, galera. Essa ligação peptídica é formada durante a síntese proteica, usando RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Exatamente. Então vamos fazer uma pausa. Para a síntese proteica, também chamado de tradução, é preciso com que o RNA mensageiro apresente trincas de nucleotídeos chamados códons. Cada códon faz a leitura para um determinado aminoácido. O RNA ribossômico, que apresentam basicamente 2 sítios de ligação, o sítio P e o sítio A, corre por cima do RNA mensageiro, fazendo a leitura, como se ele estivesse escaneando. E ao longo do seu caminhar, aminoácidos vão sendo trazidos por RNA transportadores. Quando um aminoácido se aproxima com o outro dentro do ribossomo, uma enzima vai promover a ligação entre o radical amina e o radical ácido carboxílico, formando uma ligação peptídica, que é uma ligação de desidratação. Portanto, galera, o item A fala formação dos nucleotídeos. Não, para formar nucleotídeo não se faz ligação peptídica. Faria ligação fosfodiéster. B. Tradução do RNA mensageiro? Perfeito, galera. A resposta correta é a letra B, porque o ribossomo vai traduzir a mensagem, vai decodificar a mensagem que está na forma de códons. Resposta correta, letra B. Marca aí, galera. A dica é ligação peptídica. Questão 3. Um hormônio foi injetado na circulação sanguínea de uma pessoa. O gráfico mostra como a concentração de cálcio no sangue variou ao longo do tempo após a injeção. É correto afirmar que o hormônio injetado na circulação sanguínea dessa pessoa foi... Então,
galera, falar de cálcio, falar do metabolismo de cálcio exige você saber sobre duas glândulas. Esta imagem na cor mais rosada, na forma de borboleta ou gravata, é chamada de tireoide. E as bolinhas amarelas que estão nela são chamadas de paratireoides. A tireoide é uma glândula encontrada no pescoço e muito importante porque regula diversos metabolismos. Um deles é o metabolismo de cálcio e também nós temos o metabolismo de açúcar e sexual. No metabolismo de cálcio, a tireoide ela produz um hormônio chamado calcitonina. Essa calcitonina vai fazer o quê? Remover o cálcio do sangue, diminuir a concentração do cálcio sanguíneo, estocando, reservando em ossos e dentes. Já essas glândulas aí amarelas, chamadas de paratireoides, essas bolinhas do tamanho de grãos de ervilha, produzem um hormônio chamado paratormônio, que faz o quê? Pega o cálcio que for armazenada nos ossos e devolve para a corrente sanguínea, elevando, veja bem, elevando a concentração de cálcio na corrente sanguínea. Assim sendo, nessa questão, nós vamos eliminar basicamente a letra A, a letra B e a letra E. Por quê? Os dois hormônios que foram citados por mim são calcitonina, produzido pela tireoide, e paratormônio, produzido pelas paratireoides. No gráfico, você percebe que após a injeção de um determinado hormônio, o nível de cálcio aumenta onde? Na corrente sanguínea. Logo, para aumentar cálcio na corrente sanguínea, eu tenho que remover dos ossos. E o hormônio que faz isso é o paratormônio. Resposta correta, letra C, galera. Faça essa questão, muito bacana, marque ela. Se você tiver dúvidas, assista a minha aula sobre sistema endócrino. Não deixe de assistir, a aula está muito bacana. Questão 4. Uma gimnosperma conhecida como cedrinho, Cupressus lusitanica, é uma opção de cerca-viva para quem deseja delimitar o espaço de uma propriedade. Para isso, mudas dessa espécie são plantadas a intervalos regulares. Podas periódicas garantem que o espaço entre as mudas seja preenchido, resultando em uma cerca baixa. Para se obter uma cerca-viva de altura controlada que cria uma barreira física e visual, deve-se Então, pessoal, essa aula vai ser sobre fito-hormônios ou hormônios vegetais. Quais são os hormônios vegetais, vestibulando? Auxina, giberelina, ácido abscísico, etileno e citocinina. Basicamente, a auxina e giberelina promovem o crescimento da planta por alongamento celular. Basicamente, o ácido abscísico ele é um hormônio liberado em situações de estresse hídrico, fechando o estômago e protegendo contra o excesso de transpiração. Além disso, ele vai formar uma barreira chamada de camada de abscisão que antecede a queda de folhas, flores e frutos. Já o etileno é um hormônio gasoso, liberado por frutos que amadureceram, e esse hormônio gasoso estimula o amadurecimento de outros frutos. E a citocinina é um hormônio responsável por promover o crescimento da planta por conta de divisão celular. Mas a questão ela vai falar de um hormônio chamado auxina. Veja bem, eu quero com que a planta ornamental que vai formar a cerca viva fique de tamanho baixa. Eu não quero que a planta cresça. Lembrando que ela é uma gimnosperma, parente de quem? Do pinheiro do Paraná. E o que seria gimnosperma, vestibulando? Plantas com semente nua. Exatamente. Repare agora nas funções da auxina. A auxina promove o crescimento da planta através do alongamento celular. A auxina é capaz de formar frutos sem sementes, chamados de frutos partenocárpicos. A auxina pode atuar como herbicida, eliminando folhas que são mais largas. E aqui vem a resposta da questão. Enquanto você tiver a ponta do caule, a gema apical, produzindo auxina, essa auxina desce através do floema e inibe as gemas laterais de se desenvolverem. Esse processo chama dominância apical. O que isso quer dizer? Enquanto tiver a ponta do caule, as gemas e os ramos laterais não se desenvolvem. E o que eu faço para que a planta cresça para os lados, desenvolvendo seus ramos? Simples, corte aquele que estava dominando, que é a gema apical. O fenômeno da poda consiste em cortar as pontas dos ramos. Cortando as pontas de cada ápice dos ramos, você favorece e estimula o crescimento das gemas laterais. Tudo bem, galera? Ok?
Então vamos para a questão. Na questão ele fala então assim, ó: para se obter uma cerca-viva de altura controlada que cria uma barreira física e visual, deve-se, letra A, estimular a produção de auxina pelas gemas laterais das plantas. Para isso, podando periodicamente a gema apical. Galera, perfeito! Quando tu podas a gema apical, você favorece o crescimento das gemas laterais, você estimula a produção de auxinas por elas que outrora estava sendo inibida. Grava essa palavra, dominância apical. Resposta então dessa questão, letra A. Marca aí, galera. Resposta, letra A. Questão 5. O fluxo de seiva bruta nas plantas está diretamente associado à abertura e ao fechamento dos estômatos. O aumento do fluxo de seiva bruta ao longo do caule é favorecido por... Então, pessoal, vamos falar aqui de condução da seiva bruta. Exato. Vamos direto para a teoria que importa, chamada de teoria de Dixon-Joly, ou seja, teoria que trabalha com a transpiração, coesão e adesão das moléculas de água. Ok, galera? Primeiro de tudo, estômatos são anexos estruturas encontradas na epiderme, sobretudo das folhas. Estômatos só não existem em raízes, em caules jovens, em frutos e também nas folhas estão presentes. O estômato ele tem uma abertura, essa abertura chama ostíolo e ela está protegida por células chamadas células guardas. Essas células guardas, elas podem inflar na presença de água ou murchar na ausência de água. Quando elas inflam, é sinal que tem água disponível, portanto, abre o ostíolo e permite a transpiração. Quando elas murcham, significa que não há água disponível, fechando naturalmente o ostíolo, que é a abertura do estômato. Para a seiva subir, imagine que no interior da árvore existe um canudinho, e esse canudinho está preenchido por uma coluna de água. Quando o estômato na folha abre, ele permite com que uma molécula de água passe da forma líquida para o estado gasoso e repuxa as moléculas de água seguinte, favorecendo a subida da coluna de água. A seiva bruta, geralmente ela é ascendente. Então, enquanto uma molécula de água sai pelas folhas, outra molécula de água adentra a raiz para ocupar o xilema. Lembrando que o xilema é um tecido morto feito por células chamadas de elementos de vasos, traqueias, traqueídes e assim por diante. É uma teoria de fluxo onde nós podemos colocar que trabalha com pressão negativa, ou seja, a água saindo por cima forma uma espécie de vácuo puxando a coluna de água naturalmente para cima. E para promover a abertura do estômato, eu preciso inflar, veja bem, inflar as células guarda. Para isso, alguns procedimentos são necessários. Exemplo, quanto maior a intensidade luminosa, maior a síntese de glicose, e isso aumenta a pressão arrastando a água para os estômatos e abre o ostíolo. A entrada de potássio também faz com que a pressão interna aumente, arrastando água. O vento, quando passa, carrega a água como se fosse uma roupa no varal e também favorece a subida da coluna de água. A diminuição de gás carbônico nas folhas, isso me dá a entender que esse gás carbônico está sendo consumido para formar glicose. Veja bem, se na folha diminui a concentração de gás carbônico, isso corresponde que está realizando a fotossíntese, formando a glicose. E nós já vimos que quanto mais glicose, maior a pressão de água e a água adentra, abrindo o ostíolo. Portanto, galera, vamos lá? O aumento do fluxo de seiva bruta ao longo do caule é favorecido por, letra A, estômatos abertos, beleza, galera? Então, nós vamos procurar alternativas em que diz que o estômato está aberto, para favorecer a subida da coluna de água. Ficamos com a letra A, B e D. Letra C e letra E estão fora. Letra A, os estômatos são abertos e baixa intensidade luminosa? Não, alta intensidade luminosa fazendo a fotossíntese. Falsa, letra A. B, estômatos abertos e baixa quantidade de água no solo? Galera, se tem pouca água disponível no solo, é de se entender que a planta não vai deixar os estômatos abertos, ela precisa economizar água. Então a letra B ela é falsa. Olha a letra D, estômatos abertos e baixa concentração de CO2 na folha. É isso, galera, porque se eu tenho pouco CO2 na folha, é sinal que está usando como matéria-prima para formar a glicose. Consequentemente, mais glicose, mais água, abre o estômato. A resposta que nós vamos marcar como correta é a letra
D, galera, letra D. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa videoaula marota. Esqueceu de se inscrever? Inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Existem várias revisões no meu canal e acompanhem também a Hora do Enem. É muito importante. Beijo pra vocês. Tchau, galera.